Fala, meu pequeno camaleão, bem-vindos a mais um episódio do Pequeno Camaleão Podcast. E hoje eu estou na presença de Kaline Lima, ela que é presidente nacional da CUFA, a Central Única das Favelas. E aí a gente vai bater um papo, porque eu sou cheio de dúvidas sobre isso, e com certeza você que está em casa também deve ter um monte, né? Vamos saber o que é a CUFA, o que ela faz, qual a intenção, quais os projetos. É isso aí. Kaline Lima, bem-vinda, obrigado pela presença. Eu que agradeço, que massa, muito obrigada, viu? Nada, eu tenho certeza que o papo da gente vai ser legal, porque a gente começou a conversar antes, já rolou tanto assunto, né? Pois é. Vamos direto ao assunto, Kaline. Eu quero primeiro que você me diga como foi que você chegou até a CUFA, porque você estava me explicando que você fundou aqui na Paraíba. Como é isso? Fala aí pra mim. Então, eu cheguei na CUFA através de um convite direto do Celso Ataíde, né? O Celso é o que a gente chama de professor, mestre, guru, mentor, gênio. O cara tem muitos atributos, assim, mas na verdade é um cara que representa uma grande resistência, porque é um cara que morou na rua e que, para ele, saiu da rua e ido morar numa favela representa uma ascensão social. E ele fez dessa sua trajetória pessoal um grande exemplo de superação e a partir disso criou muitas iniciativas que transformaram a vida de muita gente, inclusive a minha, pessoalmente. Mas num dado momento, no ano de 2008, mais ou menos pelo mês de novembro, eu tive o meu primeiro contato com o Celso. Ele veio aqui a Paraíba, por indicação do Preto Zezé, que é um outro homem incrível, né? Então, também cria da favela, um grande cientista social, autodidata, ex-lavador de carro e hoje uma das grandes referências que nós temos. O Celso me procurou e veio me falar sobre a CUFA. Eu já tinha uma história de movimento social, né? Desde os 16 anos de idade, sempre fui envolvida com essas questões. Sou do hip hop, sou da cultura underground, era da galera do hardcore, punk rock e tudo mais. Sempre fui envolvida com esse cenário. E aí conheci o Celso Ataíde. Achei super interessante a história da CUFA, a história de trabalhar com os territórios de favela de uma maneira diferente do que aquilo que eu já fazia, que era o hip hop, que é o berço, né? O hip hop surge e atua dentro das favelas também. E eu fiquei muito interessada com aquela perspectiva, né? Eu já tinha essa familiaridade com hip hop, mas a CUFA me apresentava uma outra possibilidade. Sim. E aí, naquele ano, eu me senti bastante provocada e topei o desafio. Fundei a CUFA aqui na Paraíba e, desde então, venho trabalhando nessa organização de uma maneira muito, muito envolvida, assim, né? Sim. Aí, principalmente, já é um ambiente que você já frequentava, já sabe como funciona, e agora você está à frente de um projeto que pode ajudar, deve ser muito legal mesmo, deve ficar muito envolvido mesmo. Mas há quanto tempo você está à frente da presidência nacional da CUFA? Eu estou desde o ano passado, né? Sim. Acho que, não lembro se foi abril, eu sou ruim de data, não consigo memorizar, não. Mas foi um ano bem intenso, assim. O 2023 foi um ano que valeu por 5, assim. Em relação a trabalho e correria, foi bastante intenso. Normalmente, assim, é tudo cíclico na CUFA, né? Então, a presidência, a vice-presidência, essas funções, que são funções políticas que a gente chama, elas são cíclicas, são rotativas, justamente para que a gente descentralize o protagonismo. Hoje, por exemplo, a presidência e a vice-presidência está na mão do Nordeste, isso é uma escolha estratégica. O vice-presidente é um baiano, a presidenta sou eu, uma paraibana, e isso para que a gente possa sempre estar pautando a nível nacional as perspectivas para os territórios que precisam ter mais visibilidade, né? Então, pelo menos a minha perspectiva é que depois que essa roda girar, o Norte esteja em evidência, para que a gente possa estar criando pautas para esses outros territórios. Há um consenso de que a presidência não volta mais para o Sudeste nem para o Sul, porque por um bom tempo esteve lá e a gente entende que as grandes oportunidades estão lá. Então, a gente sempre tenta manter para o Norte e Nordeste para que a gente possa ter protagonismo para o lado de cá. Entendi. Então, inevitavelmente, daqui a um tempo você vai deixar de ser presidente. Sim, a média são 2 anos. Claro que isso pode se estender, por exemplo, durante a pandemia, isso foi flexibilizado, o Preto Zezé ficou à frente, precisou, inclusive, sair do Ceará para ir para São Paulo, porque a gente tinha um comitê gestor da campanha CUFA contra o vírus, que foi, enfim, uma articulação nacional que precisou de muita gente, muitos braços para poder executar o programa Mães da Favela. E aí flexibilizou-se mais o período de gestão,
Mas depende do que a gente está necessitando, depende do momento que a gente está vivendo. A média são 2 anos. A média são 2 anos. Não é aclamação, aliás, não é votação, não é nada disso. É aclamação e é o que a instituição precisa. Para nós, internamente, pouco importa, assim, na verdade. Eu digo sempre, da porta da CUFA para dentro, é tudo muito horizontalizado, todo mundo é soldado, todo mundo tem uma função de fazer com que a instituição cresça e todo mundo está no mesmo barco, assim, não há disputa de protagonismo. Entendi. Da porta da CUFA para fora, nós temos as nossas estratégias políticas, porque a gente tem o mundo para fora da favela para impactar. Sim. Então, tudo que a gente faz é de forma coordenada, com o objetivo de impactar o asfalto, né? Que é o outro mundo, o mundo de lá, que é o Brasil ilusório, que acha que a favela é um outro lugar fora do Brasil e que não é. Então, o nosso trabalho é esse mesmo, de quebrar paradigmas, furar bolhas e mostrar que a favela faz parte desse país e que é muito importante, inclusive, é a base econômica que está aí sustentando o nosso país, né? Entendi. Deixa eu te perguntar. Vamos lá, porque eu quero entrar no papo da favela, que é um assunto assim. Eu falei pra você antes da gente começar, né? Eu morei muito tempo em favela. Na verdade, eu cresci. É assim, Salvador não era favela, não. Era bairro que virou favela e depois virou comunidade, né? O mesmo lugar. Mas eu cresci nesse ambiente e minha família tem familiares que moram em favela até hoje. Então é um assunto que, tipo, é muito natural pra mim começar porque eu morei. Mas assim, vamos lá, direto pra CUFA. Qual é o intuito da CUFA? O que é que ela busca? Então, cara, quando a CUFA surge, ela surge como resposta mesmo, como uma provocação e uma resposta para a ausência da política pública, a existência da invisibilidade desse território, né? A gente costuma falar assim, né? A favela é um lugar pobre. Não, é um lugar empobrecido. É um lugar vulnerável. Não, é um lugar vulnerabilizado. Faz sentido. Então, todas essas questões que fazem com que a favela seja esse lugar de estereótipos para uma sociedade que acha que esse é o outro lado, né? Que aquelas pessoas são as outras pessoas e não tudo uma sociedade só, faz com que as pessoas que vivem nesses territórios precisem criar estratégias e alternativas de sobrevivência. Sim. Então, a CUFA meio que surge desse lugar de busca de alternativa. A gente precisa resolver as questões. E a partir dessa necessidade de resolver as questões, se cria muita tecnologia social. Eu considero o Brasil, inclusive, um grande fomentador de tecnologia social, justamente por haver tanta necessidade. Desculpa a minha burrice, mas o que é tecnologia? Tecnologia social são estratégias que a gente cria para solucionar problemas do cotidiano. Então, por exemplo, quando de repente uma igreja percebe que num território que ela atua tem muita violência envolvendo adolescentes e ela cria um grupo de jovens com teatro e esse grupo de teatro tem uma oficina de informática e que isso é uma tecnologia social, isso é a ausência do Estado sendo suprida pela uma instituição religiosa que conseguiu doação com um supermercado, que é uma iniciativa privada, e a gente vai criando uma teia e uma rede de intersetorialidades para gerar uma solução para um problema que envolve e impacta a vida de todo mundo, porque aquele menino que vai virar bandido vai roubar a casa da vizinha, enfim. Não faz sentido total, entendeu? Entender, legal. E essas tecnologias sociais, elas brotam em todos os territórios empobrecidos do Brasil. Então, são associações, são ONGs, tem são... muita gente massa na favela, não tem? Muita gente. E aí a CUFA surge dessa necessidade, proposta por pessoas de favela, voltada para pessoas de favela. E aí, quando a CUFA vem com essa legitimidade toda, porque aí, veja, existem muitos movimentos sociais, muitas organizações sociais que surgem de outros lugares que não são da favela, e eles são legítimos, assim. Tem organizações que estão dentro da academia, movimentos que surgem dentro da academia, que é para fomentar alguma coisa dentro dos territórios de favela, são massa. Dentro da igreja para a favela é massa. Enfim, de empresas dentro da favela é massa. Tudo de fora para dentro ajuda, mas quando é de dentro para fora, se entende melhor sobre esse território, se tem mais propriedade, né, vamos assim dizer. E aí a CUFA começa a criar ações, projetos, com um olhar muito diferente, né, de outras organizações. E isso faz com que a CUFA vá se projetando ao longo dos anos. Então, um exemplo de projeto, eu estou tentando me situar, entender. Eu acho que um dos maiores e que tem uma grande repercussão é a Taça das Favelas. Foi esse que eu vi no A Taça das Favelas, cara, eu não vou conseguir lembrar de números, mas eles são
quem puder dar um Google aí, são números, assim, absurdos, são imensos, assim. O último número que eu lembro, assim, que numa edição da Taça das Favelas do Rio de Janeiro, tem 81 mil jovens envolvidos. Caramba. Num estado. Caramba. Eu estou falando de um estado. Então, e não é só um campeonato de futebol entre favelas, o que já é muito extraordinário. Sim. É um campeonato de futebol entre favelas que tem toda uma ação em cadeia desenvolvida, que envolve os familiares, que envolve os adolescentes, jovens, que envolve suas comunidades, que envolve os técnicos, que envolve as escolas. Entendi. Então é realmente a rede que você falou. É, né? Uma rede. Então, quando uma favela diz assim, eu vou participar da Taça das Favelas, tem toda uma série de acontecimentos e de impactos sociais dentro dessa decisão que vai reverberar na vida dessas pessoas. E que, óbvio, a gente está falando de futebol. E aí o futebol é esse mundo mágico que às vezes pega um atleta e destaca para um grande campeonato. E tem muita gente que joga muita bola na favela. Exatamente. Né? E assim, nós já temos atletas que são contratados legal. Por times grandes e tudo mais, que são exemplos. E que, óbvio, a gente queria que todo mundo tivesse oportunidade. Sim. Mas a gente não se vale só dessa grande oportunidade. A gente se vale de todo o resto do percurso que pode ser desencadeado a partir dessa oportunidade de estar na taça. Então, desde o fomento à educação, as outras oportunidades que se gera de geração de trabalho e renda, de qualificação profissional, de formação cidadã dentro do percurso, do envolvimento familiar, do desenvolvimento da elevação da autoestima, do sentimento de pertencimento para com o território, de valorização do território. Então, são tantos valores agregados que um projeto como esse é impossível, por exemplo, mensurar de fato aquilo que ele entrega enquanto impacto social. Entendo. Né? Eu acho que você deve sentir um orgulho enorme. Você falou da Taça das Favelas e eu lembrei, quando você chegou, eu comentei, eu vi no Globo Esporte, mas eu não lembrava exatamente. Foi a Taça das Favelas e eu lembro que tinha um ou dois caras que jogavam muito. Eu falei, esses caras não vão demorar muito aí, agora você está me dizendo que tem gente que é contratado. Eu fico imaginando, você como está na presidência, e eu achei legal você dizer que é horizontalizado lá dentro e todo mundo tem um mérito, todo mundo tem a responsabilidade, isso é muito legal. Mas eu acho que você deve sentir um orgulho muito grande por fazer parte disso. Porque o que é que eu entendo? Eu entendo que muda vida de pessoas, e isso é o bacana. Eu sei que, claro, é muito importante trazer essa visibilidade para a favela, mas para mim o ponto mais legal é a opinião. O ponto mais legal é que é da favela para a favela. Sim. Porque quando vem de fora, eu posso falar porque eu morei muito tempo em favela, quando vem de fora do que você chama de asfalto, né? Do asfalto para a favela, vem com a visão do asfalto. O asfalto não sabe como a favela funciona, só sabe pelo que dizem. Quem sabe como a favela funciona é a gente que mora dentro da favela. Então, que se nasce de dentro da favela, vou falar assim, para os favelados, como a gente fala em Salvador, é uma parada muito mais bacana. É como se estivesse brotando uma flor, né? Você vê, perfeito. Você regar, você plantar, você regar, você vê brotar e ver dar frutos, que é a venda dos caras. Eu acho Vou te dar um exemplo, essa sua fala é importante. A partir de 2015, eu até falei, não dei continuidade. Sim. O Celso Ataíde funda a Holding, a Favela Holding, que é um conglomerado de empresas que tem o objetivo de gerar economia e serviços dentro de favelas, especializado em favelas. Empresas, peraí, deixa eu entender essa parte. Empresas que são especializadas em favela? Isso, sim. Dentro de favelas, para favelados. Sim. Então, por exemplo, são empresas, vou te dar um exemplo, Comunidade DOR, uma agência de publicidade como outra qualquer que só atua dentro de favela. Os influencers, no caso da favela, que legal, mano. Esse aí seria Digital Favela. Tem uma plataforma que ao invés de pegar um influencer de 5 milhões de seguidores, pega 5 mil influencers com 1.000 seguidores que são moradores de favela e fomenta essa galera. Assim. Legal. Tem várias empresas, acho que são 27 empresas e tal, Favela Holding, vocês podem pesquisar também, dar um Google. Então, muitas vezes a gente... Eu perdi o fio da meada. Não, é normal, tem TDAH, eu também tenho, eu sei exatamente o que é isso. Você ia falar... Não, eu quero continuar nesse assunto aqui. Quando você traz essa favela... lembrei, eu ia falar do Data Favela. Vai lá. Fala. Que entre asfalto e favela, não ria, porque, enfim... E também a essa hora a pessoa que acorda de 5 horas da manhã, o HD também já falha.
O Data Favela, que é um instituto de pesquisa Sim. especializado em favela, que surge do Instituto Locomotiva, que é um instituto de pesquisa Sim. referência, e a CUFA se juntaram e tem o Instituto Data Favela, que é uma das empresas da Favela Holding. Tá. Tem uma pesquisa muito interessante que tem um índice que fala assim, o que as pessoas que moram na favela, quais são as palavras gatilhos que vêm na mente de quem mora na favela e quais são as palavras gatilho que vêm na mente de quem mora no asfalto. Sim. Aí, obviamente, que o que surge... Sabe aquele quadro, não tem uns programas de entretenimento, fazem quais são as palavras que estão... Quais são as tags? Aí, Sim, pronto. sim. Aí, obviamente, quem mora no asfalto tem crime, tem roubo, tem pobreza, tem fome, tem miséria, tem desemprego, tem... Sim. Todos esses atributos que existem, Sim. mas que são os que, por exemplo, a mídia tradicional Entendi. massifica na mente das pessoas, que é o que mostra mesmo, é o que é pauta, ninguém vai dizer que não é. E aí, na mente das pessoas que moram na favela, cara, é outro contexto. Sim. É solidariedade. Sabe por quê? Porque se te falta uma xícara de açúcar Cara, na eu tô me favela... arrepiando, mano. Eu sei que Você isso tá é fazendo um verdade. bolo, faltou o Eu sei açúcar, que você isso é não vai verdade, deixar de né? fazer seu bolo. Não deixa, Agora, não. se você estiver num condomínio, Deixa. e se você faltar, você não vai saber o nome Eu do tô seu todo vizinho. arrepiado, ué. Exatamente, você não sabe o nome do seu Porque eu vizinho. sei exatamente o que você tá falando. Eu vou te dar um exemplo do que a gente viveu durante a pandemia. A gente tinha um programa Mães da Favela, que era... A gente criou esse programa, atendemos 4 milhões de mulheres em todo o Brasil, um programa que teve a chancela da Unesco, inclusive, foi referência, enfim, premiado. A gente tinha, uma das etapas do projeto, a gente conseguiu o ticket alimentação, que é um cartão com uma parceira, aonde entrava por 2 meses o valor de R$120, a mulher poderia ir no mercado e fazer uma compra de R$120, que era o valor da cesta básica à época. Sim. Foi na época da pandemia? Da pandemia. Tá. E óbvio que tem limite, a gente não tem como atender todas as mulheres Sim. que necessitavam nos territórios, né? Cara, em vários lugares, tipo assim, não foi aqui na Paraíba exclusivamente, em vários lugares do Brasil a gente ouviu os mesmos depoimentos. E, por exemplo, chegou no limite, olha, a gente entregou 5 mil cartões aqui nesse território, mas tinha ainda 3 mil mães esperando. E uma mãe se levantar e dizer assim, olha, eu vou receber o primeiro mês e vou passar para minha vizinha que ficou de fora. Ela voluntariamente fazer isso. Acredito. E não foi, é tão incrível que não era uma coisa coordenada, não foi uma coisa sugerida. E a gente tem vários relatos de vários líderes que vivenciaram a mesma experiência. Eu acredito, demais. Então, quais são Parece as uma tags? grande família, não parece? Eu falo isso, sempre As falo. grandes tags é solidariedade, Sim. é união, é cooperação. Sim. E é real. Sim, demais, Saca? demais. É real. E é Demais. a favela que o asfalto não conhece. Não, é muito verdade. Eu converso isso com as mães, já contei a história a ele, eu morei muito tempo, minha tia mora até hoje. E tipo assim, sabe, assim, você sai da favela, mas a favela esquece porque não sai de você. E é assim, a rua, é engraçado lembrando, você tava falando, eu tava me arrepiando, a rua é assim, ó. Você pode até ter confusão com o vizinho, viu, por causa do som alto, aí rola uma confusão ali, alguém se mete, aquela coisa toda, mas fique tranquilo, porque ninguém de fora chega falando alto com você. Porque se junta a rua toda pra defender. Antes da pandemia, na rua onde minha tia mora até hoje, falta muita água. Na favela onde ela mora. É um bairro, né? Chama Capelinha de São Caetano. Do Harmonia do Samba. Pronto, ela mora lá até hoje. Falta muita água na rua. Olha que massa isso. Falta muita água na rua. E aí tem uma torneira que é na rua, assim, que a galera da rua toda pega água quando falta água lá. Mas tipo, minha tia, mulher, mais velha e tal. Não precisa ela pedir. A galera pergunta, tem água aí? Me dê o balde aí que eu vou pegar. Mano, eu falo, é uma grande família, pô. É isso. A favela é uma grande família, pô. Tanto que às vezes você briga com alguém da rua, você brigou com todo mundo da rua e você nem sabe, pô. Porque a galera toma as dores, porque parece parente, parece que é sangue. É muito legal. Pois é. É muito legal. Deixa eu te perguntar. É um assunto que, como eu falei, você é uma coisa que eu vivo isso. Então é muito legal pra mim conversar essas coisas. Porque, assim, eu percebo também, e a gente tem, querendo ou não, a gente entende, eu, você, a gente entende que a gente tem um olhar diferente pra gente, independente de onde a gente vem. Aí vai pela minha cor de pele, né? A gente sabe que existe muito isso. E eu percebo demais que a galera da pista, eu não sei se você tem essa percepção, é legal até você me falar, a galera da pista curte escondido tudo que a favela curte. Mas quando tem holofote pra galera da pista, eles criticam a favela. Na verdade é uma apropriação que a gente já observa de muito tempo, né? Na verdade não é de agora. A cultura negra ela é consumida vastamente, explorada vastamente, Sim. mas na hora do protagonismo Exato. eles se apropriam, Exato. né?
A gente Exato. vê isso na mídia, direto. Olha, artista, e quando eu digo artista, eu digo lá no seio da palavra, que é aquele cara que corta cabelo e dá show de bola, que você olha, caramba, esse maluco corta mais do que aquele que passou no jornal cobrando R$200. Na favela tem um monte, mano, um monte, não é um, dois não, jogador bom de bola. Ave Maria, cada rua é 2, 3, meu filho. Agora, assim, eu acho que a grande diferença da galera pra favela, pra galera da pista é o seguinte, a galera da favela a gente sofre muito desde cedo. Que a gente aprende, a primeira palavra que a gente aprende é sempre o não, brother, quando a gente tá na favela, tá ligado? Dá pra comprar isso, dá não. A gente pode fazer tal coisa, dá não. Eu tô falando porque você já passou por isso e eu também, pô, a gente vem do mesmo lugar. Exatamente, sacou? É isso. Então, quando a gente chega lá em cima, assim, que eu digo, em fase adulta, que a gente já entende as coisas, a gente tá com a casca grossa, pô. Porque a gente já passou por muita coisa já, pô. Então a galera da pista, a gente chama pista, Salvador. Você fala, a gente fala pista. A galera da pista que vem querer dar ordem não, mas que vem querer dizer como é que a favela tem que funcionar, irmão, vai procurar o que fazer, meu brother. A galera da favela sabe como é que a favela tem que funcionar, pô. A galera da favela faz por viver. Tem um cara, não sei se você conhece, eu falo muito dele, as vão até dar risada. Tem um cantor em Salvador que chama Igor Canário, já ouviu falar dele? Não me recordo. Pra você ter uma ideia, ele é chamado de o príncipe do gueto. Ah, o príncipe do gueto eu já ouvi falar. Canário, pô. Canário. Ele é um cara que veio da favela, de verdade. Ele saiu da favela, foi deputado federal, né, por 2 mandatos, mas a favela não saiu do cara. Olha ele aí, Igor Canário, o príncipe do gueto. É ele? Esse é um príncipe? Ele é o príncipe. O príncipe. É, o príncipe do gueto, Igor Canário. Mas eu acho que ele é da Bahia, esse cara. Era deputado federal, é ele? Veja. Aí o trio dele. Esse aí é ele que tá. É. Não, né? Eu vou te mostrar quem é ele aqui. Eu vou te mostrar para contextualizar aqui. Peraí que eu mostro para a câmera. Que esse cara, inclusive, eu sigo ele, eu acho ele incrível, assim. Igor? Mas eu acho que talvez, eu acho que ele é outro cara mesmo, porque ele aqui é produtor, ativista social, não, fotógrafo. ele é cantor, é esse aqui, ó. O filho dele aí, ó. Esse cara é simplesmente amado pela favela. Amado. Por quê? Eu vou te dizer por quê. Você não nem viu o rosto dele agora aqui, ó. Lourinho. Mas deu pra ver. Eu vou lhe dizer por que ele é amado da favela. Já deu muito mole, já teve a oportunidade de ajudar mais e acabou não ajudando, mas ajudou também, a gente precisa ser justo. Mas por que a favela ama esse cara? Porque as letras desse cara é a vivência da favela, irmão. E a galera da pista não entende. Curte, porque o som dele não tem como ficar parado, não. A galera fica balançando assim, ó. Mas a galera não entende por que esse cara faz tanto sucesso. Ele briga com político, briga com polícia, briga com todo mundo e a favela não abandona esse cara. Porque eu tenho uma letra dele que fala assim, e que a galera que não é da favela nunca vai entender essa letra, cara. Eu vou falar e aí eu vou traduzir as gírias que são de Salvador, mas fala assim, acorda parceiro, abra seu olho, pegue sua visão. Quer dizer, acorda, mano, entenda aqui. Eu consigo compreender. Consegue? Então beleza. Aí ele fala assim, ó, respeite a favela ou entre nela, sinta a pulsação. Quer dizer, não falo de fora não, irmão, entra aqui no bagulho. Tem gente que desce e sobe, tem gente que sobe e desce. O erro da gente é achar que domina aquilo que não conhece. Se me der uma ideia, eu te dou uma ideia e meia. Quer dizer, favela não vai baixar a cabeça não, tio. Entendeu? É a vivência do favelado, é por isso que esse cara ama. É por isso que quando eu vejo, tipo assim, quando você falou e tá na minha cabeça até agora, é um projeto da favela pra favela. Pô, mano, que massa, porque se esperar a galera de fora fazer, a galera de fora não vai fazer, irmão. Você sabe do que eu tô falando. Sim. É vivência, eu tô falando do que eu vivi. Se esperar a galera de fora fazer, ou esperar por algum político, não vai rolar, irmão. Agora, quando é de dentro da favela pra favela... E deixa eu te perguntar, essas empresas que vai trabalhar lá, tipo, você falou dessa agência, né, dos influencers da favela, eu achei isso muito maneiro, mas aí você falou de uma outra empresa a de pesquisa, que faz o levantamento dentro da favela. Essas empresas, quando chegam lá, elas contratam a galera para pesquisar de dentro da favela também? As empresas são da favela. É a Favela Holding. Que massa. Todos os funcionários são de lá. O Celso Ataíde, ele é o fundador da CUFA e ele é o CEO da Favela Holding. Sim. Então, na verdade, ele cria sociedades, por exemplo, o Instituto Locomotiva, que é uma empresa do asfalto, o Celso, que é um cara da favela, cria uma sociedade, abre uma empresa que é híbrida. Entendi. E essa empresa tem como foco o território de favela, a linguagem de favela, e é voltada para o território de então, favela. os funcionários são favelados, é oportunidade de emprego para a galera já na chegada. Que maneira isso. Por exemplo, a comunidade DOR trabalha nos territórios de favela. Então, sei lá, campanha do Ministério da Saúde de combate ao Zika vírus.
Aí vão fazer mini outdoors, vão contratar um instalador da favela, vão instalar essa campanha num território de favela, vão alugar muro de pessoas que moram na favela e todo o recurso vai estar gerando dentro daquele território. Faz a economia girar ali dentro. Lá dentro do território. Que maneiro, que parada legal. E aí, legal. como eu falei, digital favela, uma plataforma, você, sei lá, tem 1.000, 2.000, 3.000 seguidores no Instagram, é criador de conteúdo, se cadastra na plataforma, chega uma campanha da Boticário. Aí a Boticário fala, olha, eu quero classe C e D, quero uma coisa nichada e tal. Aí a plataforma vai, cria uma campanha, vamos contratar aqui 5.000 micro-influenciadores digitais. Legal. Eu quero Norte e Nordeste, eu quero tantas favelas. Aí eu vou, a plataforma mapeia e ele vai criar conteúdos e vai disparar para esses micro-influenciadores. E esses micro-influenciadores vão criar conteúdos nos seus territórios. Que massa. E ele vai atingir muito mais do que, sei lá, Sim, uma Carol Conká, sim. que seria uma personagem para esse público, mas que tem a sua bolha dentro do seu algoritmo. Dentro da... É muito estratégico, cara, Sim. e muito rentável. Sim. Então, ninguém está falando de filantropia, é negócio mesmo, é business, sim. E vale a pena. Entendeu? Porque a favela consome muito. E você muda a vida do influencer investindo nele, que ajuda a mudar a vida do resto da galera. Exatamente. E cria uma identidade mais legítima. Sim. Cria algo mais próximo, cria algo mais concreto. Né? Então, por exemplo, a gente tem uma empresa, a Holding tem uma empresa de logística, que é a Favela Log, Sim. que está fazendo um trabalho fantástico com a Amazon. E que tem uma galera trabalhando que é do sistema de ressocialização. Que massa. Então, hoje se concentra em São Paulo, não sei se Rio, mas tem o objetivo de ir para outros estados, que está trabalhando com entregadores que, tipo assim, a Amazon não consegue entregar dentro de favela. Sim. Aí tem um centro de distribuição que é da Holding, que é da Favela Sim. Log, vai tudo para lá. A galera que mora lá pega e distribui. Os entregadores vão e entregam. Não teve... Olha, velho... Não esqueça assalto? A Amazon tá fazendo visita porque não teve mais nenhum item desviado. Eu sei. Tá ligado? Eu sei. Então, assim, vai ser uma tecnologia que a Amazon tá desenvolvendo conosco aqui, que ela vai ver em outros países também, sabe? Porque é muito viável, é muito interessante, é uma coisa que funciona. É uma parada de ascensão do povo da favela, exatamente, né? Exatamente. Que massa. Deixa eu te dizer, Kaline, você falou sobre educação e falou sobre crianças também. Eu queria saber qual projeto que é direcionado para as crianças e aí depois a gente fala de educação. Olha, a CUFA, ela é do tamanho do Brasil, né? No sentido seguinte, calma, né? Que o Brasil é um país continental, mas a CUFA hoje ela está nos 26 estados, mais o Distrito Federal. E mais uma porrada de país. Assim. A gente fechou 2023 em 17 países. A gente começou em 2024 abrindo mais tantos outros países. Eu não sei te dizer hoje quanto já temos, porque a gente está com uma frente internacional, aonde a gente está desbravando outros países. Então, isso eu estou falando assim, um por um, certo? Um país, uma CUFA. Um estado, uma CUFA. Tá. Aí, desmembrando isso, cada estado tem um tamanho específico. Por exemplo, aqui na Paraíba nós temos 4 municípios que tem CUFA. Tá. São Paulo tem, sei lá... Inúmeros. 20 municípios? Me 30 explica, municípios? Me explica, pera, eu fiquei na dúvida agora. Eu achava que, funcionava aqui em João Pessoa e tomava conta da Paraíba. Não, cada localidade tem um. Depende da gestão de cada estado. Cada estado tem autonomia de gerir como se entende. Aqui na Paraíba, a CUFA é estadual, certo? Sim. E eu posso fazer ação no município que eu quiser. Mas, um município A ou B se interessou em ter uma base, a gente teve condições de estruturar, a gente estruturou. A gente já teve 9 municípios na Paraíba. Entendi. Depois a gente entendeu que não estava conseguindo dar conta, diminuiu para 4, estamos gerenciando. Hoje tem município que quer abrir base, a gente está tentando avaliar se é viável, se não é. Cada município vai ter sua gestão da forma que entender que é interessante. Eu tenho uma forma de administrar que é de maneira colaborativa, colegiada. Tá. Então, eu não trabalho só, nem conseguiria, principalmente para assumir. Hoje eu estou aqui, eu continuo morando aqui na Paraíba, mas quem está respondendo pelo Estado é Emerson. Sim. Então, na minha ausência, é ele que responde, ele que toca. Entendi. E hoje, parte dos projetos já estão na conta dele, porque eu não consigo dar conta. Sim. Né? Mas isso não quer dizer que em Pernambuco é desse jeito ou que no Rio Grande do Norte é desse jeito. Cada estado tem uma administração
sua, Entendi. de acordo com a sua especificidade, com as suas características. As necessidades da localidade. Exatamente. Né? O que a gente faz, assim? Como é que a gente se administra? A CUFA, ela é um organismo vivo, Sim. que vive em mudança, porque eu não conseguiria te prever quantas pessoas compõem a CUFA hoje. Sim. A gente não tem esse número, porque é orgânico, Sim. é cotidiano. A gente... Pronto, por exemplo, o estado tem tantos municípios, cada município tem tantas favelas. Sim. A última conta que a gente fez aqui na Paraíba, nós tínhamos 57 favelas na nossa rede. Né? Qual foi a escolha que eu fiz aqui na Paraíba? Teve um momento que a gente estava com 98 favelas articuladas. Sim. Aí, durante a pandemia. Aí nós decidimos que, para a gente ter uma favela na nossa rede, pelo menos um morador desta favela deveria compor a CUFA, fazer parte da CUFA como membro. Porque ele sabe do que a favela dele precisa, né? Exatamente. Porque senão a gente ia estar lá, levando ajuda. Sim. E, trabalhando para aquele território. E como é que a gente sobrevive também, assim, enquanto gestor, Sim. né? Sim. Aí não, então a gente precisa de recurso humano. São como se fossem supervisores da empresa, né? Como é que a gente precisa de recurso humano, a gente precisa de interlocutor. Então, quando a gente fez essa decisão, caímos para 57, porque tinha territórios e líderes que disseram, não, eu prefiro ser parceiro da CUFA, ao invés de ser membro da CUFA, e tá tudo bem. Então, essa foi uma decisão minha aqui, de gestão local. E foi a melhor decisão que eu tomei, porque aí a gente afunilou e conseguiu criar um quadro maravilhoso. E assim. descentralizou também, né, Kaline? Descentralizou. Então, nós temos os líderes de favela, nós temos os líderes de município, nós temos os líderes de estado. Sim. Isso a nível nacional, né? Entendi. Aí nós temos as lideranças, que são os cargos políticos, presidência, vice-presidência, conselho. E nós temos o eixo estruturante, que é a CUFA Nacional. Que é essa do Rio. Então, nós temos projetos... Não necessariamente essa do Rio. A do Rio é a que fundou a CUFA. Tá. A primeira CUFA é a CUFA do Rio. Mas a CUFA Nacional hoje, ela é mais do que a CUFA do Rio, porque ela tem pessoas de outros estados. Entendi. É um comitê. Não, quando eu digo do Rio, eu digo as decisões são tomadas lá na CUFA do Rio. Não necessariamente, Entendi. desassocie, porque na verdade a CUFA é a mais antiga, a maioria das pessoas que são desse comitê gestor são do Rio, mas não necessariamente Entendi. é a CUFA do Rio ou Entendi. o CNPJ do Rio, Entendi. necessariamente. Entendi. Tende a ser porque é a mais antiga, então Sim. se a gente precisa fazer um projeto nacional com um CNPJ que fosse representar a nacional, seria do Rio de Janeiro. Entendi, faz sentido. E aí, nós temos essa CUFA nacional, que, por exemplo, projetos como a Taça das Favelas, como a Expo Favela, que não é da CUFA, a Expo Favela é um projeto da Favela Holding, que tem a CUFA como braço social, Sim. mas projetos nacionais são geridos pela CUFA Nacional, e aí nós replicamos, tem um formato, tem uma estética, tem uma linguagem, tem uma expectativa, nós replicamos, e tem os projetos locais. E aí, nesses projetos locais, nós temos absoluta autonomia do que fazer, e de como fazer, de quando fazer, do quanto fazer. Me fala um projeto para as crianças, eu quero saber. Então, aí, por que eu falei isso tudo? Porque na dimensão nacional são inúmeros, assim, eu não saberia te descrever quantos ou quais. Eu vou falar a nível de Paraíba. Tá bom. Então, por exemplo, nós temos uma CUFA que é no São José, que realiza em parceria com um projeto que lá já existe, que é a Associação do Bairro do São José, que atende com aulas de reforço escolar, com aulas de recreação, com aulas de atividades extracurriculares com crianças de escola pública, Sim. que acontece dentro da associação onde a gente também atua. Entendi. Então, por exemplo, a gente faz inúmeros projetos. Vou dar um exemplo. Sempre tem ações como Festa Aruanda. A gente já tem um roteiro de ações onde a gente leva crianças para ver o cinema, a gente leva crianças para fazer ações com o McDonald's, por exemplo. Legal. Então, a gente vai, ao longo do ano, estabelecendo ações, o Carnaval da CUFA, o Dia da Favela, onde a gente envolve essas crianças em ações de forma continuada a partir desse projeto que existe de forma permanente lá. E essa criança vai crescendo, pelo que eu entendi, tá? Tu me corrija se eu estiver errado. Essa criança vai crescendo, mas ela continua sobre a cobertura da CUFA, porque quando acaba essa parte da educação, já entra a parte do empreendedorismo, que pode se transformar no influenciador, Sim. pode ser contratado pela empresa. Pronto, aí eu vou te escalar, certo? Tá. Criança, vamos para adolescente e jovem. Tá bom. A gente acabou de concluir um projeto piloto
E assim, né, entenda que projetos eles têm início, meio e fim. Sim. Obviamente que o sonho de qualquer organização social era conseguir fazer projetos de forma permanente. Mas não existe essa possibilidade, porque a forma da gente manter um projeto permanente era se a gente permanentemente pudesse ter incentivo. E o incentivo ele é cíclico e ele é muito da vontade política, inclusive, ou de uma emenda parlamentar, ou de um convênio público, ou de um edital aprovado. Então, isso é cíclico. A gente trabalha com essa perspectiva, né? Entendi. E aí, por exemplo, a gente fez agora, recentemente, um projeto incrível, que eu fiquei muito orgulhosa com o resultado, que se chama Jovens Repórteres, que foi um projeto piloto junto com a Fiocruz, onde a gente selecionou 30 jovens de 10 territórios de favela, né, espalhados por João Pessoa, e esses 30 jovens fizeram formação na criação de conteúdo audiovisual para fomentar a vacinação em João Pessoa. Nossa. João Pessoa estava com um índice péssimo de vacinação. Sim. E aí esses jovens eles tinham duas frentes de atuação, tanto de promoção da vacinação quanto de combate à fake news. Sim. Porque estava assim, muitos índices... Ah, isso na época da pandemia, você está falando? Não agora, recente. Tá. E aí a equipe da Fiocruz veio para Paraíba, fizeram a formação, esse jovem recebeu uma bolsa auxílio de R$300 durante toda a formação, recebeu o equipamento, que foi o celular, com internet, com chip de telefonia, com internet durante todo o período. A própria formação, recebemos equipamentos de multimídia, câmera, luz, tripé, microfone, data show, uma série de equipamentos, treinamento com profissionais especializados e... Obviamente, não foi só essa ação, né? A Secretaria de Saúde, as secretarias de saúde, assim como o Ministério da Saúde, a própria Fiocruz, tiveram várias outras ações, mas o projeto Jovens Repórteres se somou a essa força-tarefa e João Pessoa teve um avanço muito significativo nos índices de vacinação. Então mostra que o projeto deu certo. Exatamente. Inclusive exportando esse projeto piloto para outros estados. Legal. Eles foram para, se eu não me engano, Curitiba, se eu não me engano, Amapá também. Os jovens viajaram, eles foram representar a CUFA e a Paraíba nesses outros estados. E foi assim, e está sendo ainda, porque está repercutindo, reverberando. Incrível. Inclusive, a própria Fiocruz acabou estabelecendo uma parceria com a TV Cidade de João Pessoa, que é a TV do município, trocando conteúdos. Então, a gente está exibindo conteúdos deles. Os Jovens Repórteres têm uma perspectiva de criar conteúdos também para essa TV pública, que é do município de João Pessoa. Enfim, vai repercutindo, né? Sim. Aí eu vou escalar um pouco mais para jovens e adultos e idosos. Aí nós temos um projeto chamado Alimentando Sonhos, Sim. que é junto com ai, meu Deus, esqueci o parceiro, Dias Mendes, o Moinho de... Não, gente, Dias Branco. Alguém me ajuda. Dias Branco? Dias Branco, mas tem um nome que antecede, né? Moinho? Moinho Dias Pronto, Desculpa, gente, é um parceiro incrível. Fique tranquilo, eu corto. Maravilha. Nós temos escalando do jovem para do adolescente jovem para jovem, adulto e idoso. Nós temos uma parceria incrível com o Moinho Dias Branco, que é o Alimentando Sonhos, que é a formação na confeitaria e salgados, onde a gente faz a qualificação profissional. Formação de padeiro, a galera tira, né? Salgados e doces. E essa galera, ela é inserida em várias outras ações de qualificação profissional a partir de parcerias que a gente tem com a Caixa Econômica, com a Aliança Empreendedora, com a própria Expo Favela, enfim, e reverbera com inúmeras oportunidades de geração de trabalho e renda propriamente dito, Sim. empreendedorismo e por aí vai, assim. Então, e ainda tem outras parcerias que a gente faz, como a alfabetização de jovens e adultos. Então, aqui na Paraíba, a gente tem uma série de projetos. Isso tudo que eu trouxe a partir da educação e empreendedorismo. Sim. Ainda tem projeto de futimesa para jovens, a própria Taça das Favelas, a própria Expo Favela. E, enfim. Esse é o campeonato da Taça das Favelas, só para eu entender. A CUFA que pede para formar os times ou pega os times já prontos das favelas? E como é que funciona? Não, a gente abre as inscrições e as favelas montam seus times e se inscrevem. Tem os critérios, e aí quem tiver interesse procura as redes sociais da CUFA,
Tem site, tem tudo, lá tem as regras, como é que funciona, qual é a faixa etária, quantos atletas, como é que se inscreve, como é que tem um responsável, quais são as regras todas. E se inscreve, inclusive, eu acho que as inscrições já estão abertas para esse ano. A final da Copa das Favelas de São Paulo é Rio, é? São Paulo. E a CUFA que custa essa passagem, não? A gente manda todo mundo. Que massa. Vem cá. É uma loucura, querido. Imagine você, com certeza é. A gente levar, meu Deus do céu, levamos 22 jovens para São Paulo, mas foi incrível. A gente, olha só, eu vou te falar, eu fiquei tão emocionada porque, assim, foi o primeiro ano, né? Porque, na verdade, a taça acontece há mais de 10 anos. Sendo que no ano que ela ia se tornar nacional foi o ano da pandemia. Sim. Então a gente não conseguiu fazer. E sempre foi um projeto muito difícil para eu realizar aqui na Paraíba. Que, assim, é um projeto que assusta um pouco as pessoas, porque você faz o campeonato aqui e depois tem que mandar 50 pessoas para São Paulo e manter 50 pessoas em São Paulo. Então, de certa forma, você, né, tem que criar os meios para que isso aconteça. As pessoas não querem acreditar que é um projeto viável. E é incrível esse projeto. Querido, o projeto foi maravilhoso. O envolvimento das famílias, o envolvimento dos jovens, a performance deles, a conduta deles lá, o quanto eu fiquei orgulhosa de ver aqueles meninos. Eles foram hiper elogiados. A comitiva da Paraíba foi... Agora sou eu que estou me arrepiando, porque eles foram tão educados, eles foram tão gentis, tão... Eu não me falta adjetivos para dizer assim o quanto que eu fiquei grata. O desempenho deles, obviamente, assim, a gente não chegou para ir, a gente não avançou muito no campeonato. O que é mais do que compreensível, porque eles eram estreantes mesmo. E faz parte. A gente precisava viver aquilo ali, porque experiência se tem vivendo, né, experimentando. Mas eles foram tão maduros na conduta, na responsabilidade, que, assim, primeiro, parabenizar os pais e mães e responsáveis que educaram, né, brilhantemente, porque a Paraíba foi exemplo. Foi a galera que idade que foi pra lá? Até aqui, quantos anos? São menores de idade. Eles, eu não sei, 17? Até os 17 anos. Então, assim, era a loucura, né? A tensão era grande, né? E aí os nossos técnicos maravilhosos também, assim, super Existe empenhados. Existe premiação em dinheiro pra galera que ganha? Existe premiação em dinheiro. Que é dividido entre eles? Não, o valor é igual. Eu não sei, assim, a gestão é do time, né? Do time, do time que ganha, que eles vão decidir como fazer, né? Aqui a gente fez uma premiação também em dinheiro, mais modesta. Sim. Eu lembro que teve... Não, eu falo pelo incentivo, qualquer que seja, né? Teve uma premiação em dinheiro aqui, teve kit feijoada, porque tem a festa do campeão, né? A gente faz a festa do campeão na favela, tudo certo. Eles chegam com... Acho que eles... Se não me engano, aqui teve carro, mini trio. Ele chega. Tem a festa. É muito legal esse campeonato. É muito legal. Fala uma coisa pra mim. Você anda dentro dessas comunidades, né? Todas. Você sente. Pô, que massa que deve ser o sentimento. Se é que rola. Eu acho que rola, mas deve ser massa o sentimento. Você sente o sentimento de gratidão da galera, tipo, no olhar? Ou, tipo, sei lá, chegar pra falar pra vocês? Então, porque, assim, o que é que eu percebo? Pelo que você me fala lá dentro, muita gente deixou de ir pra criminalidade porque tem vocês, pô. Muita gente deixou de fazer besteira porque tem uma galera que apoia. Entendeu? E às vezes é isso que eles precisam, sei lá. Velho, assim, talvez se... É porque, assim, a gente é de lá. Sim. Né? Eu não tenho, tipo... Talvez... A satisfação é como se fosse pessoal, né? Meu irmão... Porque você é dali, então, velho. É isso. É seu povo, pô. É isso. Por exemplo, eu morei muitos anos no Gervásio Maia. Eu saí recentemente de lá. Favela, desculpa, eu não conheço, porque eu não sou daqui. É uma quebrada. Gervásio Maia é assim. Gervásio Maia foi um dos primeiros programas habitacionais do governo do PT. Sim. E foi um conjunto... Aliás, desculpe. Eu me equivoquei, na verdade. Acho que foi do governo do Ricardo Coutinho. Foi um conjunto habitacional modelo que veio pessoas de diversos territórios, assim, de assentamentos, de ocupações, de invasões. Sim. E aí gera-se um caos. Sim, Por quê? Porque em todos os territórios desses tem suas bocas de fumo, tem as suas formas de convivência, de tudo. E aí, quando vai todo mundo para o mesmo lugar... Cada um quer impor o seu jeito, né? E aí é uma área muito violenta, sempre foi. Sim. Eu morei lá 12 anos.
Eu morei, na verdade, não dentro do Gervásio Maia. Eu morei no Parque Sul, que é no mesmo molde do Gervásio Maia, na mesma região do Gervásio Maia, sendo que esse, sim, foi um dos primeiros programas habitacionais do governo do PT. Sim. Que era no mesmo molde, inclusive o mesmo formato de casa do Gervásio Maia, sendo que eram 300 casas com um nome diferente, mas é no mesmo quadrante do território. E eu trabalhei e morei lá durante muito tempo. Eu trabalhei no CRAS como educadora social, então eu trabalhava com os meninos que eram do Projovem Urbano, do Projovem Adolescente. Eu trabalhei na escola como professora do Projovem Urbano, então eu lidava com um menino de 14 a 16 anos, eu lidava com um menino dos 18 aos 29 anos. No CRAS, eu lidava com a mãe do menino, que ia pegar a cesta básica, enxoval, que era o auge da pobreza, né, de passar fome. Então, eu conhecia muita gente e lidava com a vulnerabilidade de todo mundo ali. Então, aquelas pessoas, elas eram minhas vizinhas, né? Então, a partir do momento que eram minhas vizinhas, eram minhas amigas. Sim. É aquilo que a gente falou, a favela todo mundo parece. Exatamente. Então, eu não tenho essa perspectiva de que alguém me deve alguma coisa. Sim. Ou que eu fiz alguma coisa por alguém. Porque, na verdade, ali é todo mundo se ajudando. Porque eu também, por exemplo, para trabalhar, eu tinha que deixar minha filha com alguém. Quem cuidava da minha filha era a minha vizinha da frente. Favela, pô. Que, às vezes, precisava pegar uma cesta básica no CRAS. Sim. Entendeu? Entendi. E que nem sempre eu tinha uma grana para fortalecer ela. Sim. E que muitas vezes, o que é que eu fazia? Qual era o jogo que eu fazia com ela? Sim. Eu fazia a feira, ela cozinhava, e aí o almoço era partilhado. Sim. Porque eu não estava em casa para cozinhar, eu trabalhava o dia inteiro e dava aula à noite. Sim. Eu tinha 3 turnos de trabalho. Entendi. Aí ela cuidava da minha filha, bebê, e a comida muitas vezes A gente só vê isso na favela, pô. Exatamente. A gente só vê isso na favela. Então, ela passava o dia em casa e tal, então a gente tinha essa colaboração. Sim. E a gente vai se ajudando. Aí, quando eu podia, fortalecia com dinheiro. Sim. E assim a gente vai tocando. Então, essa perspectiva de que alguém de gratidão a gente tem o tempo todo por todo mundo. Porque, sim, por exemplo, poxa, eu tinha alunas que moravam nos assentamentos. Sempre tem uma área lá o nome do bairro, na verdade, é Gramame. Gramame é o maior bairro em extensão territorial de João Pessoa. O maior bairro em população é Mangabeira e em extensão territorial é Gramame, que, por sua vez, também é o único bairro urbano-rural de João Pessoa. Sim. Hoje, muito mais urbano que rural, mas nessa época, urbano-rural consideravelmente. Mas é uma área, por ser muito rural, sim, foi a que foi investida nesses programas habitacionais. Entendi. Então, hoje, ele é formado, imagino eu, que por mais de 15 a 20 conjuntos habitacionais. Aí tem Gervásio Maia, Marinês, Vista Alegre, Parque Sul, e por aí vai. Não vou me lembrar, não, sim, que eu sou péssima de memória. Fique tranquilo. Não, eu entendi. Era justamente nesse ponto. Olha o que eu quero perguntar para você. Você falou que nessa Taça das Favelas, que é legal o envolvimento da família. Aí eu quero entender como é que a família se envolve. Eu não consegui entender isso. Primeiro que são menores. Sim. E aí, obviamente, todo o acompanhamento, toda a participação do jovem tem que ser acompanhado pelo responsável. Então, eles estão participando, eles estão interagindo, Eles viajam juntos? Não, a viagem não tem como, sim, né? Senão é 50x2. Sim. Não teria como. Mas todo o processo aqui, local, os pais são envolvidos. Inclusive, entendi, a gente tem reuniões, a gente tem conferências, a gente tem seminários que os pais são envolvidos. Eu vou te dar um exemplo, foi muito bacana que os meninos fizeram esse ano. A gente fez... A entrada dos jovens no campo foi acompanhado das mães. Legal. Ou dos responsáveis, prioritariamente as mães. A gente fez uma campanha com as mães, a gente padronizou as mães com uma camisa que estava escrito A Favela Pede Paz, porque, assim, obviamente, o futebol, de certa forma, tem a torcida. Sim. E, às vezes, a torcida se excede, né? Não tem como a gente prever ou controlar esse tipo de coisa. A gente faz o máximo, mas não tem como. Sim. E aí, qual foi envolve paixão, né? O que foi que a gente pensou? Cara, quem é que vai brigar com a mãe na arquibancada? Sim. Quem tem coragem de brigar com a mãe na arquibancada? Vamos trazer as mães para o campo. Massa. Aí a gente trouxe as mães, aí
né, colocamos, inclusive teve uma cena que me emocionou demais, eu que sou mãe, de 2 meninos que perderam a mãe, 2 irmãos, e eles entraram juntos com a camisa, com a foto da mãe. Foi muito emocionante, todo mundo chorou. Mas mostra também a resiliência, né? A força, a força de vontade, a união desses jovens. Sim. Então, assim, a gente envolve nesse aspecto, né? Entendi. E, claro, dentro desse ecossistema, isso é uma rede. Sim. Então, por exemplo, a gente hoje está com um projeto, uma parceria incrível com a Aliança Empreendedora, oferecendo cursos de formação para o empreendedorismo. Da forma mais básica possível, você faz um cadastro e recebe o conteúdo pelo celular, através do WhatsApp, e você faz a trilha formativa e você vai elevando sua graduação. Nós temos uma líder daqui que foi para São Paulo com tudo pago pela Aliança Empreendedora, porque ela foi avançando com direito as etapas, tudo? Com direito, com tudo, com direito a legal. certificado. Ela foi apresentar uma etapa do curso dela lá em São Paulo, com tudo pago pela Aliança Empreendedora. E é muito interessante. Então, por exemplo, quando vem uma oportunidade dessa, esses pais e responsáveis e mães, eles estão no nosso radar. Essas pessoas são as primeiras a serem envolvidas. Entendi. Aí a gente teve recentemente um projeto com a Caixa Econômica para 50 mil mulheres de favela. No país inteiro. Então, é esse ecossistema que a gente prioriza. Então, é toda uma rede interligada que não cessa. Deixa eu te perguntar, essas empresas porque tu falou da Amazon, né? É uma empresa privada. Então, vocês fazem iniciativa público-privada? Vocês trabalham com iniciativa? Tem alguma empresa privada que vocês levam lá para dentro ou vocês criam as empresas de vocês? Não, tem a Amazon, Boticário já foi parceira, Natura... Basta Carrefour, o Açaí, enfim. Durante a pandemia, cara, muitas empresas chegaram junto, muitas. Legal. Na Expo Favela, por exemplo, a Gol é uma grande parceira nossa. Na Taça da Favela, a Gol é uma grande parceira. A gente consegue levar os atletas com o incentivo da Gol. Parceria com a Gol. Exatamente. Então, são empresas que entendem que é possível ter responsabilidade social. Sim. E que a favela é consumidora, né? A gente entende, são empresas que entendem que esse território é um território fértil, que vale a pena investir, porque vai ter retorno econômico também, não é só uma perspectiva de filantropia. Não, eles entendem, né? Financeira, certeza, é isso. Então, assim, ó, eu acho maneira, tipo, eu falei pra você quando você chegou, pô, eu conheço a CUFA, alguma coisa e tal, não sei o que, mas eu vou tirar as dúvidas com você de uma pessoa normal que tem curiosidades. E é legal e por isso eu te perguntei, você disse que não, eu entendo até seu posicionamento, mas eu acho sim, aí é um achismo meu, eu acho que eu tenho o direito de achar o que eu quiser. Claro, fica à vontade. Eu acho que sim, você deve se sentir orgulhosa, agorizada. Eu disse que não sentia? Não, você disse, você não, calma, vamos lá, não é que você disse isso, mas eu falei, você disse, não, eu não me sinto... eu não percebo por ser lá de dentro, foi isso que você me falou, né? Tá. Mas eu acho que, tipo assim, mano, vamos lá, Taça da Favela, vou usar esse exemplo. Quantos meninos saíram daqui e viajaram? Foram 22 jovens. Pronto, 22 jovens. Quando tu consegue englobar, né, e pegar as 22 famílias, é muita gente que tu tá ajudando. E eu acho que, tipo assim, é legal sentir orgulho do seu trampo, entendeu? Mas, cara, eu me sinto, na verdade, mais do que orgulhosa, eu me sinto muito grata. Sim. Saca? Porque, por exemplo, a galera que tá por trás disso tudo, tipo assim, o time que opera, a galera que acredita, que corre atrás, que manda o ofício, que vai conversar com o pai que tá inseguro, que vai conversar e dar as garantias. A galera que opera, o povo que está lá em São Paulo, criando todo o projeto para receber a gente, sim, e o resto do país. Meu irmão, é um bando de gente doida. Eu acredito. Que eu fico pensando assim, cara, eu tenho muito que agradecer, porque assim, você me perguntou logo quando eu cheguei assim, você é feliz com isso, assim, velho? Eu não sei nem o que é felicidade, assim, eu não paro nem para pensar sobre isso. Porque, na verdade, eu não me sinto como alguém que escolheu essa jornada. Sim. Eu realmente, assim, porra, eu comecei nesse barato com 16 anos de idade. Eu sabia muito pouco da vida. Sim. Mas eu não sinto que eu escolhi absolutamente nada. Eu simplesmente vivo essa vida. Foi a vida que veio para mim. Sim. Sou uma pessoa com muita resiliência.
Mas eu sou infinitamente agradecida por tudo que eu vivo, porque é uma vida muito cheia de coisas, muito cheia de elementos, muito cheia de experiências, muito cheia de informações, muito cheia de gente incrível, saca? Sim. Eu tenho uma memória muito antiga que eu sempre pensava assim, cara, eu quero muito ser uma pessoa massa, e eu só vou conseguir ser uma pessoa massa se eu for cercada de pessoa massa, Sim, faz sentido saca? total. E aí eu olho ao meu redor. Claro que todos os dias eu me provoco para saber se eu realmente estou sendo uma pessoa bacana, porque eu quero ser uma pessoa bacana e faço minha autocrítica e minha autoanálise. Mas eu sempre olho quem está ao meu redor e acho pessoas extraordinárias ao meu redor. Então, antes de me sentir orgulhosa, e eu sou uma pessoa que sinto orgulho de mim, da minha trajetória, porque minha trajetória é profunda demais. Quando eu vejo minha jornada, da infância até aqui, eu tenho só orgulho, mas eu tenho gratidão, cara, porque Entendo. as forças que me seguram, a minha ancestralidade, as pessoas que estão ao meu redor, as energias que me circundam, velho, são muito poderosas e eu sou grata por isso. Entendi. Então, eu entendo esse contexto todo, não me sinto especial, mas eu me sinto grata, porque eu sei que é a energia que a gente gera. Eu acho, e aí eu continuo com os meus achismos, viu, galera? Claro. Eu acho que, tipo assim, ó, eu acho que é inevitável, cara, você olhar, tipo assim, ó, vamos lá, favela, a gente tá acostumado, a gente sabe como as coisas funcionam, aí um moleque de 9, 10, 11 anos, porque é nessa hora que aí o tráfico começa a cooptar, que se vai pro lado errado, se não vai, e aí chega um projeto desse e você sabe que o moleque não tá lá porque você ajuda, não é você. Sim. Mas, tipo assim, eu faço parte dessa parada aqui, Perfeito. é uma vida que eu tô ajudando a mudar, pô. Perfeito. Entendeu? Não, e eu, tipo, velho, tem uma galera, né, que passa por mim e fala. Eu escuto isso. Nesse ponto que eu Eu quero escuto. chegar. Dia desse eu tava numa loja dessas de departamento da vida e eu encontro um galalau de quase 2 metros de altura com um pirrai no colo. Tia Kaline, fiz oficina de rap com você. 2 metros, tinha calor. Poxa, se não fosse você, a oficina, o projeto e tal, eu não sei o que tinha sido. Pô, eu acho que Mas a olha, deixa eu te satisfação, falar, eu também fui salva nesse rolê, né? Ah, Eu fui salva 2 vezes. conta. Não, então, eu também. Tipo, o hip hop me salvou e a CUFA me salvou, né? Sim. O hip hop me salva. Eu era, velho, uma jovem transgressora. Eu sou de uma origem eu tenho uma origem muito problemática também, assim, né? De pais e uma família desestruturada, e, enfim. Como a maioria dos brasileiros, né? E o hip hop me traz para uma consciência social e política muito importante, que me traz um eixo de responsabilidade muito importante, mas, para minha perspectiva, até um certo ponto, porque era limitada, e de repente vem a CUFA e dá um giro e que me qualifica e me capacita, cara. E onde você vive coisas que você nem imaginava. Meu irmão, então assim, eu sou essa pessoa Desculpa aí. Tranquilo. Eu sou essa pessoa resgatada, tá ligado? Eu sou essa pessoa salva por esse rolê. Sim. Por isso que talvez eu não tenha esse sentimento Essa percepção. assim de que... Saca? Porque, na verdade, primeiro que eu tenho uma consciência assim, né? Nenhum problema social era para existir. Sim. Não era para existir ninguém que passe fome, tá ligado? Principalmente no Brasil, que o problema da fome do Brasil não é por não ter comida. A gente tem um problema de fome porque a gente vive uma injustiça social, né? Então, assim, o problema da fome não é de quem não tem o que comer. O problema da fome é de todo mundo. O problema do desemprego não é de quem não tem um trabalho. O problema do desemprego é de uma má gestão, de uma má administração e das diferenças, das desigualdades sociais. Entendo. Então, assim, é um problema nosso, coletivo, velho. Sim. Mesmo que eu, individualmente, não possa tomar decisões concretas que possam mudar alguma coisa efetivamente em grande escala. Entendi. Que eu não posso. Sim. Eu sou só uma pessoa, uma cidadã que paga meus impostos e ponto. Sim. Pouco eu posso fazer para reduzir o desmatamento da floresta amazônica, apesar de que isso me impacta profundamente. Sim. Porém, é responsabilidade de todo mundo. Então, quando eu me inquieto com alguém que está passando necessidade e vou fazer um ato de caridade, como ensina o cristianismo, que não sou cristã, deixo claro, porém vivo no conceito do cristianismo, eu sinto profundamente no meu coração que o que eu estou fazendo nada mais é do que minha obrigação básica e elementar. Entendi. De estar neste plano, nesta vida, respirando este ar. Entendi. Entendeu? Entendi. Então, velho, é sua obrigação. Isso não torna você uma pessoa que está fazendo algo
Não. Até porque se todo mundo fizesse um pouquinho, a gente não tinha esse problema. Né? Saca? É nossa obrigação, velho. Entendi. Eu ensino isso à minha filha, saca? Quando você faz o bem, é o mínimo, Sim. saca? Sim. É o mínimo. Sim. Então, se você tem a oportunidade de não ajudar... se sinta especial porque você está fazendo certo, o bem para outra pessoa. Eu costumo falar o com as mínimo. marcas assim, ó, se você tem a possibilidade de ajudar, você tem a obrigação de ajudar. A gente sempre Pronto, fala sobre isso. perfeito, cara. Pronto. A gente sempre fala Sua isso. frase foi, vou inclusive, se eu conseguir me lembrar... Me deu os créditos. Se eu conseguir me lembrar, eu costumo. Sim. Se eu não lembrar, eu digo assim, eu estava em algum lugar e eu ouvi essa frase, não é minha, é de alguém, mas ela é boa. Mas a gente costuma conversar sobre isso, a gente sempre fala isso. Ó, Se pronto, você tem a eu possibilidade... vou inclusive rememorar uma frase de um ouvidor, que eu não vou me lembrar quem é, mas é um ouvidor do Rio de Janeiro, que eu conheci no encontro de ouvidores e ouvidorias, que ele diz o seguinte: enquanto uma pessoa não tiver o seu direito garantido, todas as outras que têm os seus direitos garantidos não estarão com seus direitos garantidos efetivamente. Faz sentido total. Então a gente não pode brincar, cara. A gente tá falando de direito. Faz sentido total. Então todas as pessoas têm que Se estar é direito, asseguradas. tem que ser todo mundo. Exatamente. Faz direito Então, total. aquele que tá muito que bem, muito que bom, achando que, não, o meu direito tá garantido, tá ok. Não, não tá. Se não tiver ok para todas as pessoas, o seu pode ser... A roda gira. Eu vou dizer pra você o que é que eu mais gostei nesse projeto que você me apresentou e tirou essas dúvidas. O que eu mais curti, eu vou falar da Paraíba, não vou falar do projeto. Okay. O que eu mais curti é que é uma parada feita por uma favelada. Me incomoda demais, eu não sei se você tem isso com você, mas me incomoda muito quando eu vejo as pessoas pregando sobre favela, que você olha e fala assim, você nunca pisou numa favela, irmão, você tá falando o quê aí? Você é diferente, você sabe as dores, porque você tá lá dentro da parada. A gente disse que na CUFA a gente tem cota. A gente tem cota pro asfalto, pro branco, né? Sim. Mas, assim, majoritariamente a CUFA é feita por pessoas de favela e de... por pessoas pretas, inclusive. Só de levar... Pô, ó que massa. Esquece um pouquinho que você faz parte da CUFA. Tá. A gente tá trocando a ideia, eu falo assim, ó, eu vou levar uma empresa pra trabalhar, pra funcionar dentro da minha favela lá, mano. Conseguir uma parceria, pã. Aí você vai falar, pô, que massa, Jarba, funcionar dentro da favela. Aí eu digo assim, calma, que você ainda não viu tudo não, Kalene. Vai contratar a galera da favela. Porra, que massa, irmão. Que massa, irmão. Show de bola, parabéns, de verdade mesmo. Deixa eu te fazer uma pergunta antes da gente finalizar. Kalene Lima, a favela venceu? Não, velho. Falta muito ainda. Você acha que tá engatinhando ainda? É, claro. Porque a gente tá num país hipócrita pra caramba. A gente tá num país que tem os seus valores muito dúbios, né? Uhum. E a gente precisa de muito para vencer, porque a gente tem alguns favelados que estão em condições de privilégio hoje, né? Que estão em condições de mais favorecimento. A gente tem um pouco mais de esclarecimento sobre algumas questões sociais, alguns direitos sociais. Os movimentos estão mais esclarecidos também, mas é tudo muito frágil, né? Tudo rapidamente muda. Né? E aí eu não posso considerar que a favela venceu, não. Eu posso considerar que a favela está mais empoderada. Sim. Eu posso considerar que, por exemplo, foi um grande avanço que a gente conquistou agora com o IBGE. Não sei se você acompanhou. Não, fala pra mim. Nós fizemos, o ano passado, um projeto chamado Favela no Mapa, onde a gente fez uma grande parceria com o IBGE. Eu estive com a ministra Simone Tebet lá em Heliópolis, que é uma das maiores favelas de São Paulo, onde a gente auxiliou os recenseadores a alcançar os territórios de favela que o IBGE não conseguia acessar. Sim. Depois nós fizemos vários seminários, propusemos discutir o termo que o IBGE usava para classificar os territórios de favela, que eles chamavam de territórios de aglomerados subanormais. Nossa. E aí, finalmente, o IBGE declarou que aqueles territórios se chamam favela Sim. ou comunidade. Isso vai nos ajudar a pautar políticas públicas de forma mais qualificada Sim. e mais assertivas. E tudo isso nos ajuda a ter mais clareza sobre esse território, suas potencialidades e seus desafios, sobretudo. Isso é importante. Isso torna a nossa sociedade mais madura, mais esclarecida, a nossa população mais empoderada, mais potencializada, mas há um abismo imenso. Entendi. Porque existe uma coisa que é a hipocrisia e a gente não pode
fomentar isso, a gente não pode deixar de encarar a realidade. Entendi. Quando a gente acha que é melhor chamar de bairro, ou de comunidade, ou de qualquer outro nome que não seja favela, a gente não está transformando a condição socioeconômica daquele território e nem daquelas pessoas. Querendo ou não, tá marginalizando, né? Por não querer nem falar o nome. Na verdade, quando as pessoas fazem isso, elas estão, na verdade, não querendo lidar com o constrangimento que elas têm de lidar com aquela desigualdade Faz social. sentido. Essa que é a Faz verdade. sentido, faz sentido. Então, por exemplo, a madame está lá no bairro nobre dela. Para ela é preferível dizer que a funcionária dela mora no bairro X do que na favela X. Sim. Porque para ela é menos constrangedor. Entendi. Ao invés dela usar sua influência, seu poder, para tentar promover Não, justiça sim. social. Então, essa que é a verdade. Então, vamos A sair justiça- dessa hipocrisia para poder realmente a favela vencer. Entendi. Você falou uma parada legal. Em vez dela tentar normalizar o que é normal, ela se esconde atrás de um estereótipo. Faz sentido total. Deixa eu te perguntar uma coisa. Existem projetos, eu não sei se da CUFA, mas sei lá, alguma coisa que passa na sua cabeça, porque você já está nesse mundo, você já fez, já viu várias coisas lá. Existem projetos que tipo, ajude aquele cara lá. Tá, vamos ser honestos, eu e você aqui. Tem muito cara que entra pro crime. Eu não vou dizer muito não, mas tem gente que entra pro crime porque entrou pro crime, porque resolveu entrar por N motivo. Mas tem muita gente, e a maioria, por necessidade. Né? E tem muita gente no crime, você conhece muita gente do crime, eu conheço também. Porque a gente veio de favela, porra. É os amigos da gente lá, porra, cresceu com a gente, porra. E o cara não vai deixar de ser seu amigo, velho. Ele tá fazendo uma parada que você não concorda, mas é a vida dele, é seu amigo do mesmo jeito, gostando ou não. O burguês fala, não pode o quê, mano? Vai procurar o que fazer, quer dizer que como a favela tem que se comportar, esse é o meu problema, entende? Mas tem uma galera que entrou pro tráfico e o cara não quer tá ali, mano. Você deve conhecer pessoas assim, mano. O cara tá ali por necessidade, mano. O cara precisa de uma oportunidade pra sair dali. Vamos lá, vamos ser honestos, eu conheço gente. Sacou? De dizer pra mim, mano, eu entrei mesmo e tô aí nessa vida louca, porque eu vou fazer o quê, velho? Eu vou morrer? Não tinha o que comer, irmão? E, porra, você tá lá dentro, é verdade, mano. Você sabe que o cara tá falando, não é ladainha, não. Você viu a necessidade que a família do cara passa, velho. Só que esse cara quer sair. Existe algum projeto, não sei se da CUFA, se é alguma coisa de sua cabeça, que vise esse cara, pô? Então, velho, isso é muito complexo, assim, né? A gente tem uma relação dentro dos territórios muito desafiadora, porque eu tenho hoje certeza. o tráfico ele está em todos os territórios e de forma muito organizada, inclusive. A gente não tem um projeto específico, tipo assim, resgatando traficantes. Sim. Não existe isso, nem é nossa intenção. Sim. Até porque, pode não parecer, mas existe muita organização nesse universo do crime. Sim. Mas todos os projetos da CUFA, eles estão aí para atender a quem Todo tem mundo. interesse. Sim. Por exemplo, quando a gente foi fazer o programa Mães da Favela, a gente não quis saber mãe de quem que a gente estava ajudando. Entendi. Né? Não estou dizendo que com isso a gente ajudou mães de traficante. Eu realmente não sei. Tomara que tenha ajudado, Não velho. me interessa. Tomara que tenha Entendeu? ajudado, irmão. Não me interessa. A gente não procura saber de onde a Sim, pessoa vem. sim. O que a gente sabe é o nível de vulnerabilidade. E Sim. com isso... E como é que a gente sabe disso? A partir de anamnese, a partir de acompanhamentos socioeconômico das famílias, das residências. A gente tem líderes que estão nos territórios, que conhecem aquelas residências. Mas, velho, esses pormenores, saca? Não nos interessa. A gente não tem como... Controlar Não é isso. nossa responsabilidade. Entendi. Entendeu? E cabe a nós fazer esse trabalho que a gente está fazendo, porque é isso que a gente se propõe a fazer. Sim. Existem outras instituições, existem outros setores, inclusive público, que tem que ver e entender qual é a perspectiva sobre essas questões. Sim. Né? Sim. Se existe crime, existe interesse para o crime existir. Se existe Sim. tráfico, existe interesse para o tráfico existir. Inclusive, eu conheço realmente muita gente que escolhe estar. Nenhuma dessas pessoas está na favela. Ganhando dinheiro e saindo Quem de lá. escolhe estar no tráfico, quem escolhe estar no crime, escolhe porque pode escolher. Porque se der errado, tem costa quente para sair. As pessoas que entram
sem escolha são as pessoas que realmente não têm escolha. Não, muita gente sem escolha. Agora eu vou te dizer, há muito tempo que eu não vejo, não há muito tempo não, é porque tem um ano que eu moro aqui, né? E antes de morar aqui, eu morava em Minas Gerais, então Salvador já tem quase 3 anos que eu saí. Mas eu conhecia um cara que ele era, enfim, não devo nada a ninguém não, gerente da Boca. Só que esse maluco cresceu comigo e realmente ele não precisava. Mas a gente já trocou essa ideia que eu tô trocando com você sobre ele aqui, eu sou muito tranquilo em falar porque eu troquei essa ideia com ele. Foi você que escolheu, mano, porque na época a gente trabalhava, eu trabalhava não vou fazer propaganda de empresa nenhuma não, mas enfim, eu trabalhava no shopping e ele foi trabalhar numa indústria, aprendiz e tal, não sei o quê, e ele ganhava mais que eu. Sim, mas é isso que eu tô te falando, porque eu conheço que escolhe, tipo Não, a galera mas ele mora lá até hoje, esse é o meu problema com ele. Foi exatamente isso. Mano, se você entrasse pelo menos pra ficar rico e sair daqui, eu até lhe entendia. Mas tá nessa aí eu não te entendo. Sim, mas não. a área de atuação do cara, ele vai sair. Eu continuo com a mesma opinião, eu sei, já entendi que não é uma parada que você consegue. Eu tenho uma amiga minha que interferir. entrou na universidade, e quando ela entrou na universidade, o chefe da Boca mandou chamar ela e disse assim, você quer um estágio? Opa aí. Tá ligado? O estágio que ele ofereceu era para ela fazer aviãozinho, tá? Dentro da universidade, porque agora o leque de contatos dela ia ampliar. Meu nome não é Johnny. Ela não aceitou, mas assim, para você... Cara, é tão organizado, eles têm setores, assim, é muito doido. Mas a gente não se envolve. Eu entendi. Eles nos respeitam, Sim. Até porque a gente tem uma atuação assim, por exemplo, existe uma coisa muito forte na CUFA, nós não fazemos política partidária, nós não nos vinculamos com políticos partidários, a gente dialoga com gestores públicos e aí dialogamos com todos. Quem tiver no poder. Se você tiver um mandato, você está a serviço do povo. Sim. E, Sim. portanto, nós somos o povo e dialogamos com você, independente de partido político, ideologia política, é um mandato público. Então, nós temos muito discernimento sobre isso. E atuamos assim há 26 anos. E isso tem nos blindado muito. Faz sentido. E também não nos envolvemos com o crime. Então, nós... Mas existe o respeito mútuo, né? A galera, quando vê vocês trabalhando também, abraça e... Sim. Cada um no seu quadrado e, Sim. Graças a Deus, isso tem sido no país inteiro, certo? Legal. Todo mundo se inquieta, quer entender e tal, mas é assim, gente, não tem grandes mistérios. Entendi. Quando você faz o seu, o outro faz Cada o um vivendo outro, sua vida e tá a tudo gente certo. entende os códigos dos territórios, a gente não quebra esses códigos. Sim. A gente sabe como se comportar. Entra e sai com respeito total. Exatamente, entra e sai com respeito, a gente sabe como se comportar. E é assim como é na casa de qualquer pessoa, como é em qualquer setor. Não, e dá entendo. tudo E certo. faz sentido. Antes de finalizar, eu queria lhe falar de uma outra letra de Igor Canário para você ver se isso não é real dentro da favela onde você morou por muito tempo. E quando eu falei assim para você, tem gente que entra e realmente não precisa, mas tem muita gente que precisa e por isso entra. A letra dele fala assim, o nome da música é Dedo Calibrado. Ele fala assim, ele falando dele, né? Eu tenho que viver, me defender. Às vezes falta água para beber, comida para comer. Como é que dorme? Como é que sonha com essa vida medonha de ilusão? Aí ele fala, de ilusão. Aí fala, eu chorei com tanta porta na cara. Família nem liga, a família despreza. E te olha com olhar da decepção. Eu tô falando e tô me arrepiando, porque eu já vi muitas histórias dentro da favela. O cara que tentou, que quis fazer o certo, e deu merda, e não conseguia. E era porque ele era negro, ou porque ele era favelado, era porta na cara, o cara não conseguia emprego. Aí ele fala assim, por isso quando eu desço, é dedo calibrado, é sangue no olho, comigo é mais embaixo. Você entende essa história? Total. Esse maluco foi jogado lá. Esse maluco não escolheu, não, ele foi jogado lá. E se a gente ou o Estado tem capacidade de resgatar e melhorar a vida desse cara, o Estado tem a obrigação de resgatar e capacitar. Se você tem a possibilidade de ajudar, você tem a obrigação de ajudar. É assim que eu penso. Eu quero agradecer a sua presença e dizer que essa conversa foi muito massa, tirou todas as minhas dúvidas. Muito legal mesmo. Vou disponibilizar a câmera para você. Deixa a rede social para a galera acompanhar o trabalho. Se quiser deixar sua rede social particular também, fique à vontade. Tudo certo, gente. Olha, CUFA é @CUFAParaíba. Tem um site também, cufaparaíba.com.br. E se quiser acompanhar, enfim, eu sou Kaline Lima, Kalyne. Chique, viu? E como eu sou rapper, é Kaline Lima, MC de MC. Legal, tá bom? Legal. É isso. Quero agradecer a sua presença também aqui. Antes de finalizar, eu quero falar do meu patrocinador. Eu quero falar do método Chora Hacker. Tá com problema na rede social? Foi hackeado? Calma, não desespera não. Eu vou te ajudar, Calabresa. Entre em contato com @MalaquiasPaulino no Instagram. Ele vai te ajudar. Método Chora Hacker. Valeu, tamo junto. É isso aí. Até o próximo episódio. Que Jesus te abençoe. E é nóis. Fui.